Pai do Senhor, irmãos, vamos dar continuidade aqui, amém? Em nome do Senhor Jesus. Então, voltando aqui para a explicação sobre a palavra providência. Então, quando Deus deu aquela interpretação do sonho de Faraó, Deus revelou para eles, né, que ia vir 7 anos de muita bonança, de fartura, e 7 anos de muita escassez, certo? Mediante a isso, né, Deus levanta José como governador de todo o Egito, né, e dá a estratégia para José, né? Ou seja, aí que entra a palavra, o significado da providência, o que significa, né? E ele começa, sabendo desse evento futuro, eles começam a se precaver, a se preparar. Quando chegasse um momento difícil, né, eles estavam preparados. Tanto é que a Bíblia vai nos revelar que a bênção foi tão grande, né, através da vida de José ali no Egito, do homem de Deus, né, que além de eles comerem, né, o Egito, né, se alimentarem, ainda alimentou toda a terra e vendeu, né, e nessa feita eles ficaram muito mais ainda ricos, né, poderosos financeiramente. Bem, então, voltando aqui para o texto bíblico, amados irmãos, em rápidas palavras, né, o que Jesus quer passar para nós? O que Deus quer passar para nós a respeito desse versículo bíblico? Que revela que tinha dois reinos, né? Tinha um rei, né, que estava na iminência de uma guerra entre dois reis. Só que esse rei, um rei tinha 10 mil, o outro tinha 20 mil. E ele pegou, né, ele se assentou com seus sábios, né, seus conselheiros, né, da época, né, que ele tinha ali, né, a seu favor, seus súditos, né, e eles viram que não tinha condições, e não tendo condições, né, a única maneira era pedir condições de paz, enviar embaixadores e pedir condições de paz, né. E trazendo para um sentido espiritual para nossas vidas, existe dois reinos, apenas dois, na esfera espiritual. O reino da luz, né, onde habita a justiça, onde o nosso Senhor está assentado, né, no alto e sublime trono, né, que está registrado ali em Isaías capítulo 6, versículo 1, né, Isaías viu, Deus mostrou para Isaías numa visão, né, que ele disse assim: e vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Amém? Sublime quer dizer mais elevado, né? Fala em altura, em santidade, majestade, em poder, em tudo. E também em Salmos capítulo 89, verso 14, vai dizer assim a palavra do Senhor, que o trono de Deus, a base do trono de Deus é justiça e juízo. Glórias a Deus. E Apocalipse 19, versículo 16, isso aqui eu vou ler aqui. Versículo 16 diz assim: e no seu manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Eu vou ler mais um versículo aqui. 15. E da sua boca saiu uma espada aguda para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Da sua boca, está falando de Jesus, né? A palavra dele ia exercer juízo, né? Aqui nessa feita aqui, na guerra de Armagedon, onde todas as nações, os reinos, vai juntar contra Israel, né? Depois do arrebatamento da igreja, né? Esse acontecimento. E aí Jesus vai vir com seu exército, né? E ele próprio, né? Quando fala essa referência, uma espada aguda sair da sua boca, quer dizer, ele vai cumprir as profecias, as palavras do livro sagrado, que é a Bíblia Sagrada. Amém? E ali a Bíblia revela que ele extermina todas as nações que se juntaram contra a Israel, e se cumpre aquele versículo em Isaías, né, dizendo assim: eu sou o Senhor, o teu Salvador. Amém? O próprio. Então, amados, né, então isso aí é uma referência, são algumas referências, né, que existe um trono no céu, no qual o nosso Deus habita, mas também tem um trono aqui que é passageiro, que é o trono, né,
de Satanás, do inimigo da nossa alma. Amém? Tudo que os irmãos imaginarem de maldade, né, é com ele mesmo, né? A Bíblia fala que ele peca, e peca desde o princípio, né? Vamos ler algumas referências sobre a confirmação desse reino na Bíblia. O próprio Jesus disse em João 16:11 que do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, né? Está falando do inimigo, do Satanás e os seus anjos decaídos, né? Já está julgado. A Bíblia diz também em 1 Coríntios 15:25 que convém que ele reine, aqui ó, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés, né? Então o tempo dele já está se findando, né? E vai passar. E a Bíblia diz que Deus vai estabelecer um reino, né? Inclusive aqui na terra por 1000 anos, mas isso é um outro assunto. Mas eu vou ler aqui, que está em Daniel 2, versículo 44, dizendo assim, 2:44: E nos dias desses reis, o Senhor dos céus levantará um reino que jamais será consumido. Vou ler aqui para não errar. Que jamais será consumido. Aqui ó. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído. Esse reino não passará ao outro povo, esmuiçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Amém? Então, voltando aqui na mensagem, no texto bíblico, nesses dois reinos, a pergunta que Deus faz para nós, para mim também: qual desses reinos tu pertence? Qual desse reino você pertence? O reino de 10.000, que representa, né, o inimigo, os seus súditos, né? Isso inclui os seus súditos, os anjos decaídos, que são os demônios, né, irmão? Nós temos que falar que está na Bíblia, e a Bíblia não mente, né? São os espíritos maus, e todos aqueles que estão servindo de alguma maneira ao inimigo, né? Porque o pecado, né, é do diabo, né? Então todo aquele que está no pecado, né, queira ou não, ele é um súdito, né, do inimigo da nossa alma, inclusive da dele, né? E o reino, só um minuto. E o reino que 20.000 representa o Senhor, né, que é o Todo-Poderoso, né? E para nós, e qual que é a condição, né? De outra maneira, envia embaixadores e pede condições de paz. Qual que é a primeira condição de paz que Deus exige de nós, para nós passar para esse reino vitorioso, né? Dos reis, o Senhor dos senhores? Jesus, a primeira mensagem dele, quando ele começa a pregar o seu ministério profético e evangelístico, ele disse assim, em Mateus 4:17: Desde então começou o Senhor Jesus a dizer e a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É isso, meu amado irmão e irmã, amados ouvintes, amados amigos, que Deus, né, quer de nós, né, que Ele deseja, né, a respeito de cada um de nós, que nós arrepende, né, e passa, né, a pertencer ao reino dos céus, né? E o reino dos céus, né, é justiça, é amor, é bondade, é misericórdia, é santidade, né? É tudo que é avesso ao mal é o reino do céu. Tudo que é bom faz parte do reino dos céus. E hoje quem serve ao Senhor, né, nós sentimos, né, nós presenciamos, né, essa, não é na plenitude ainda, né, mas parte, né, em parte nós sentimos o reino dos céus, né, pela presença dele, pelos dons espirituais, né,
pela autoridade que eles nos dão para orar, para curar os enfermos, para libertar, para pregar, para orar, né? Para fazer a vontade dele, né? Quando nós passamos para esse reino, Deus reviste nós de autoridade. E quando nós passamos para o reino da luz, do reino, né, de Deus, né, como eu disse aqui agora há pouco, nos reveste nós de autoridade, né? E aí por isso que o pecado não tem mais domínio sobre nós, né? Assim também vai acontecer com você, se porventura você ainda não entregou sua vida para Jesus. Quando você entregar, né, e adentrar no reino, pertencer a esse reino, né, que jamais será destruído e passará a outro, né, que subsiste para sempre, né, o reino de Deus, né, através da pessoa bendita do Senhor Jesus, né, você vai ser revestido. A Bíblia diz que nós recebemos a herança divina, né? O que é a herança divina? O poder de Deus, amados irmãos. Tanto é que Deus é tão bom com nós, né? Foi tão gracioso para conosco, né? Que em todas as nossas falhas nós aceitamos Jesus e Ele habita, né? Ele começa a habitar em nós. A Bíblia fala que nós somos templo, 3,16 de 1 Coríntios, templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então o poder ele emana, né, dentro do nosso ser, o próprio Deus habita em nós, né? Então por isso que o pecado, né, não tem mais força contra nossas vidas. E quando vem tentar nós já temos a autoridade de Deus para repreender em nome de Jesus toda a força do mal, toda a tentação, e conseguimos